Olá, escorpianos, como vocês estão? Vamos então para a leitura do mês de dezembro de 2020, válida para todos os escorpianos de Sol, Lua ou Ascendente. Espero que todos estejam bem. Ainda pretendo lançar nesse mês ainda de dezembro a leitura para o ano de 2021. Então, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações quando eu lançar os vídeos, tá? Então vamos lá. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Recomendo que vocês assistam essa leitura por inteiro, do começo ao fim, tá? Não faz sentido, do meu ponto de vista, assistir essa leitura por partes, não, tá? Uma outra coisa que eu recomendo é assistir essa leitura no final do mês, porque algumas mensagens só fazem sentido com o passar do tempo, né? Então assistam essa leitura agora, assistam no final do mês também. Vamos lá, escorpianos, dezembro de 2020, parte geral da leitura. Não materialidade, vamos deixar aqui por enquanto, para a gente fazer a leitura dessa carta com a carta que vai vir aqui no fundo desse outro baralho, tá? Escorpião, dezembro de 2020, vida emocional e vida material. Imperador, uau, duas figuras de autoridade, né? Porque essa carta aqui da não materialidade é a carta do Papa no tarô tradicional, né? Então nós temos um Papa e um Imperador, como eu disse, duas figuras de autoridade, né? Agora sim, vamos lá. O Imperador é uma carta de concretização, de realização, de liderança. O Papa também tem essa questão da liderança, essa questão da responsabilidade. Agora, o Papa, nesse tarô do Osho, chama-se não materialidade, né? O Papa em si, mesmo no tarô tradicional, é uma carta que fala da nossa conexão com o eu superior também. E aqui vem muito clara a ligação com aquilo que é não material, com aquilo que é invisível também, né? Além das questões mais práticas, tá? Mas me chamou bastante atenção aqui a questão da autoridade, da responsabilidade, da ética, né? Cartas muito positivas, tá? Vamos deixar aqui por enquanto e tenham em mente essas palavras-chave, né? Autoridade, liderança, ética, responsabilidade. Vamos lá. Parte geral da leitura, abrimos com desaceleração, é um cavaleiro de ouros. Repressão é um 10 de paus. A luta é um cavaleiro de espadas. Amistosidade é um 2 de copas. Voltando-se para dentro é um 4 de copas. A leitura começa e termina com duas cartas que são assim mais lentas, interessante, né? Embora o centro da leitura, ó, seja um cavaleiro de espadas, e o cavaleiro de espadas é uma carta de muita atitude, de muito movimento, né? Carta do 10 de paus aqui, ó, que aqui chama-se repressão, tá refletido aqui com um 2 de copas.
Pode haver alguma questãozinha aqui nas relações. Para alguns isso pode ser relacionamento amoroso, mas não vamos restringir ao relacionamento amoroso, tá? Pode ser na amizade, pode ser na família. Alguma questão aqui de repressão. Ou vocês se reprimindo, ou vocês reprimindo a outra pessoa. Um dos dois, tá? Ou pode ser vocês se sentindo reprimidos, vocês se sentindo oprimidos de alguma forma, ou é o contrário, é vocês quem fazem isso com alguma outra pessoa. Cuidado com o excesso de autoridade. Essas cartas aqui são ótimas, lindas, maravilhosas, mas em excesso elas levam a uma espécie de tirania, né? Do tipo, só eu que tô certo, só eu que mando, né? Cuidado com isso, tá? Aqui tem no centro a energia da luta, né? Esse cavaleiro de espadas nesse tarô, ele tá muito armado. Tá com a armadura, armado, assim, uma armadura que, né? Isso no fundo é uma defesa, né? No fundo é uma defesa. Vocês abriram a leitura com uma carta tranquila e fecham a leitura com uma carta tranquila, né? Mas no meio do caminho tem essa questão aqui, tá? Então vocês vêm com essa energia tranquila, serena, né? Passam por isso aqui, não precisam passar, porque já estão vendo a leitura e podem se prevenir, né? Se vocês forem a pessoa aqui que estão, né? Se você está se sentindo reprimido, oprimido, então você tem que fazer alguma coisa para sair dessa situação, para não se sentir dessa forma, né? Agora, se ao contrário, se você é a pessoa opressora nessa situação, aqui também você tem que respirar, meditar, pensar e mudar a sua postura, né? Porque no fundo, isso não faz bem a outra pessoa e nem a você, né? Mostra um desequilíbrio. Bom, vamos lá. Vamos seguir com a leitura. Na parte emocional. 7 de espadas. 10 de copas, ó o 10 de paus novamente, ó, bem no centro da parte emocional. É essa mesma carta, tá? Rei de ouros, 5 de ouros. Aqui, engraçado, né? A leitura abre e fecha com cartas que falam de autossabotagem. Autossabotagem, você tem tudo, né? Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo, mas há um risco de autossabotagem. É um risco, tá? Porque a leitura tá aqui para trazer dicas, né? E vocês que estão assistindo essa leitura, especialmente aqueles que assistem a leitura do começo ao fim para entender a mensagem toda, né? Já podem se prevenir, tá? Cuidado, como eu disse, para não se oprimirem, para não se sentirem oprimidos. Cuidado para não serem opressores. Vejam quem são vocês nessa dinâmica, né? Oprimidos ou opressores. Se vocês forem os oprimidos, cuidado para não colocar o outro num pedestal, né? Fazer demais, carregar a relação nas costas, se isso aqui for relacionamento amoroso, lembrando que a parte emocional da leitura não necessariamente tem a ver só com relacionamento amoroso, pode ter a ver com família, com amizades, enfim, né? Cuidado para não carregar tudo sozinho em cima das suas costas, tá? E por outro lado, se você estiver exercendo aqui uma autoridade de forma excessiva, cuidado para não fazer isso com o outro, né? Colocar toda a responsabilidade nas costas do outro. Tem que haver um equilíbrio, e isso aqui mostra um desequilíbrio, né? Esse 10 de paus que já saiu aqui 2 vezes na leitura, tá? Tem tudo para dar certo, né? 10 de copas, rei de ouros, 2 de copas, tudo para dar certo. Mas
7 de espadas falando de autossabotagem, 10 de paus falando de opressão, de desequilíbrio, e 5 de ouros falando de carência, vocês podem colocar a coisa toda a perder, né? Se não conseguirem encontrar aqui o equilíbrio, tá? É isso que eu quero dizer. 10 de copas é uma carta de harmonia, de plenitude, de final feliz, é uma das cartas mais lindas do tarô. Rei de ouros é uma carta de responsabilidade, de comprometimento, né? Por isso que eu tô falando aqui com essas cartas, né? Com essas cartas aqui, é como se tivesse tudo para dar certo a um nível emocional, desde que vocês não se auto-sabotem, seja vocês quem forem nessa dinâmica aqui que eu retratei, tá? A dinâmica do oprimido, do opressor, né? Então, cuidado para não se auto-sabotarem. Então, o que é autossabotagem para mim? É quando a gente está quase conseguindo alguma coisa, né? Quando a gente está nessa plenitude, quando a gente está nessa tranquilidade, a gente faz alguma coisa que, né? Aí descamba tudo, né? Então, cuidado, né? Busquem aqui um equilíbrio, tá? Aqui, o 10 de paus é uma carta que fala muito assim de vazamento de energia, né? Você desperdiçando, você sendo o oprimido ou o opressor, você está desperdiçando a sua energia. Seja, porque independentemente é uma situação desequilibrada, né? Independentemente de quem é você nessa dinâmica, essa dinâmica ela é desequilibrada, tá? Cuidado aqui também para não deixar outras áreas da sua vida afetar a sua parte emocional, né? Do tipo assim, estou trabalhando demais e isso afeta de alguma forma a minha vida emocional. Pode ser, tá? Mas eu não sei, acredito aqui mais na dinâmica oprimido-opressor, acredito que alguém nessa relação está se doando demais e está se valorizando de menos. Mais uma vez, seja você, seja a outra pessoa. E de qualquer forma, isso não é positivo, né? Vamos prosseguir com a leitura. Lembrando que no final eu faço cruzamentos e aí a gente vai ter outras mensagens, tá? Na parte material, 4 de espadas. O Sol, uma das melhores cartas do tarô. 3 de paus, 9 de copas, 4 de ouros. Aqui na parte material parece que vai tudo muito bem, obrigado, né? Ou obrigada. Assim como na parte geral aqui da leitura, começamos com uma carta, né? Duas cartas de número 4, né? Aqui terminou com uma carta de número 4, mas abriu com o Cavaleiro de Ouros. Mas o Cavaleiro de Ouros é uma carta um pouco mais parada, mais lenta, né? Tem até uma tartaruga aqui. Essas cartas de número 4 são cartas fixas, vamos dizer assim, elas não são ruins não, tá? Elas mostram aqui uma solidez, elas mostram aqui uma tranquilidade a um nível material, tá? O 4 de espadas é uma carta de relaxamento, o 4 de ouros é uma carta que fala ali de uma base sólida, né? Vocês têm ali uma base sólida, ou pelo menos a maioria de vocês, já que é uma leitura geral, né? O sol refletido aqui com o 9 de copas mostra alegria, mostra satisfação. Satisfação de desejos, inclusive, né? A um nível material. Clareza, né? O sol brilhando aqui na vida material. O 3 de paus é uma carta, olha que interessante, né? A única carta que não veio aqui, número 4, foi o 4 de paus, né? Vocês vieram com o 4 de espadas, 4 de ouros
e o 4 de copas. E do naipe de paus vocês vieram com 3, né? É a carta que antecede o 4 de paus. O que isso quer dizer, né? O 3 de paus é uma carta de expectativa. É uma expectativa de algo que está por vir e que pode ser que não dependa de vocês, isso que está por vir. E para alguns essa espera aqui do 3 de paus é no sentido de aguardar um momento certo para ter uma ação, né? Aí no caso seria algo que depende de vocês, de uma ação de vocês. Então veja quem são vocês aqui nessa questão que eu falei, né? Vocês são alguém que estão esperando alguma coisa que não depende de vocês, né? A única coisa que resta é aguardar, ou vocês estão esperando o momento certo de agir, né? Se vocês estão esperando o momento certo de agir, as cartas indicam aqui vocês um tanto quanto parados. A gente pode falar aqui de uma certa zona de conforto, tá? Agora, se não é o caso, se realmente é algo aqui que não depende de vocês, né? Depende da decisão de outras pessoas, né? Não tem muito o que fazer, é só aguardar tranquilamente. O 3 de paus é uma carta de expectativa leve, tá? Quando a gente chega no 10 de paus, é a expectativa que pesa, que causa né, que é um fardo. Mas aqui, a princípio, é uma expectativa leve, vocês tranquilos aqui, tá? Tô esperando alguma coisa, mas tô tranquilo, não tem nada aqui me tirando o sono, vamos dizer assim, tá? As cartas, como eu disse, são muito positivas, cartas alegres, cartas de realização, cartas que mostram aqui que vocês já têm algo garantido, embora haja aqui uma expectativa ainda de algo que ainda pode vir a acontecer ou de algo que vocês ainda vão fazer, tá? Então aqui tá bem positivo. Cuidado apenas, como eu disse, com a zona de conforto, mas é muito positivo. Vamos lá, vamos falar de cada coluna agora, cada coluna trazendo uma mensagem. Cavaleiro de Ouros, 7 de espadas, 4 de espadas. Então assim, Cavaleiro de Ouros e 4 de espadas não são cartas ruins, são cartas um pouco mais lentas, são cartas que falam de nós colocarmos os nossos pensamentos em ordem, uma energia zero, né? Viver um dia de cada vez, tranquilo, ok. Desde que essa questão mais tranquila e mais parada não seja uma autossabotagem, não seja uma zona de conforto. Se não for isso, tá tranquilo, vocês estão simplesmente tranquilos, vivendo um dia de cada vez, tá? Tranquilos e relaxados. Aí aqui já vem o primeiro 10 de paus, né? Cada coluna fala de uma coisa, tá? Isso aqui pode ter a ver com assunto, isso aqui pode ter a ver com outro, enfim. 10 de paus, 10 de copas e o sol, né? Aqui é mais ou menos aquilo que eu falei, tem tudo para dar certo, tem tudo para ser lindo e maravilhoso, mas temos aqui um 10 de paus. Opressão, repressão. E aquilo que eu já disse muitas vezes na leitura, vocês podem ser os oprimidos ou os opressores. Aí cabe a cada um perceber, né, quem é quem na dinâmica, tá? E qual é a parte que cabe a você, né? Porque não é aqui uma questão de se fazer de vítima, especialmente se você for o oprimido, né? Não é o oprimido no sentido de, olha, sou eu que faço tudo, sou eu que faço as coisas andar para frente, se for na relação, né? Não é nesse sentido, tá? De se colocar como vítima. É no sentido de tentar equilibrar. Se você tá fazendo muito, então você tem que fazer menos, tá? Agora, se você é o opressor, saiba que essa situação é desequilibrada, não vai fazer bem para a relação, em algum momento isso vai se refletir, né? E aí você já sabe disso, você tem aqui um livre-arbítrio. Em algum momento essa panela de pressão, porque essa carta fala de pressão, em algum momento, não quer dizer que é no mês de dezembro, mas em algum momento essa panela de pressão vai explodir,
né? Então, como eu disse, tem tudo para ser lindo, maravilhoso, mas cuidado para não estragar, tá? Cavaleiro de espadas, 10 de paus, 3 de paus. Lembra que eu falei aqui de uma expectativa leve, né? 3 de paus é uma expectativa leve. Agora, quando a gente eleva a expectativa a um nível de 10 de paus, seja em qual área da sua vida for, isso se torna um peso, se torna um fardo, se torna uma luta, pode até ser uma luta interna, né? Então, aqui também cuidado com o excesso de expectativa, porque expectativa todo mundo cria, né? Quando é uma expectativa leve, ok, né? O ruim é quando se torna pesada, quando se torna uma coisa ansiosa, né? Dois de copas, rei de ouros, 9 de copas. Aqui tá ótimo, né? Parcerias, uma energia aqui de muito diferente da questão da opressão e da repressão, né? Porque o 9 de copas é uma carta de independência. Então, o que é a energia do 9 de copas, né? Do 9 de ouros também? Fala de pessoas inteiras, né? Pessoas completas e que se unem. Então, é diferente, por exemplo, da energia da codependência, onde um se alimenta do outro, onde o opressor se alimenta do oprimido, gera um desequilíbrio, como eu disse, em algum momento a panela de pressão explode, né? Aqui, então, há esse entendimento, o entendimento da completude, né? Da dinâmica saudável dentro das relações, tá? Da parte que te cabe na relação, porque o Rei de Ouros é uma carta de responsabilidade. Então, qual é aqui a responsabilidade que você assume nessa relação no sentido de fazer com que isso dê certo? Aqui tá falando de relação, de parceria, tá? 2 de copas, essa coluna aqui. Essa coluna tá super positiva. Aqui há um entendimento do equilíbrio, tá? E da responsabilidade, ó, 2 cartas de responsabilidade aqui no fundo do tarô, né? A responsabilidade de cada um no sentido de fazer a relação dar certo, tá? No sentido do equilíbrio, no sentido da independência de cada um, né? Bom, leitura termina com 4 de copas, 4 de ouros e um 5 de ouros. A mensagem aqui é muito parecida com essa primeira aqui, né? Então veja que a primeira coluna e a última coluna estão alinhadas e elas vêm aqui com um alerta, né? As 2 colunas, tá? Porque tanto essa carta quanto essa não são tão positivas, né? Aqui fala de autossabotagem, aqui também fala de autossabotagem, fala de carência, fala de desequilíbrio, né? E o que vocês estão fazendo para mudar isso, para sair dessa inércia, né? Tem que assumir a responsabilidade para mudar aquilo que não é bom, tá? Mais uma vez, seja você o opressor, seja você o oprimido. Assumir a responsabilidade, ficar parado aqui não vai adiantar, tem que fazer alguma coisa diferente, tá? Cruzando as cartas em X, né? Então, os cantos das leituras, da leitura de vocês são cartas de número 4, tirando o Cavaleiro de Ouros, mas o Cavaleiro de Ouros também é uma carta mais paradinha, né? Veja bem, não são cartas ruins, mas elas vieram aqui, ó, com um alerta, né? Então, 4 de espadas, 4 de copas, 2 energias que falam muito aqui de meditação, de tranquilizar a mente, de relaxar, eu acho que meditação é a melhor palavra. Inclusive, o personagem aqui está em estado meditativo, né? Tranquilidade, tá? Desde que essa tranquilidade não seja uma espécie de zona de conforto, né?
Desaceleração com 4 de ouros, também energias boas aqui a um nível material, embora sejam cartas um pouco mais, né, mais lentas, mais paradas, mas mostram aqui uma base sólida, como eu disse, né? O Sol com o 2 de copas, então o Sol brilhando aqui nas relações, ó. Agora sim, o Sol é uma carta que fala de clareza, tá? Então, colocar luz, né, em cima das situações, inclusive das situações que não são tão positivas, né? Enxergar as coisas com clareza. Enxergar, inclusive, a parte que te cabe aqui nessa relação, né? Nessas relações, sejam elas amorosas, de amizade, familiares, tá? 10 de paus com 9 de copas, então 10 de paus é aquela carta da opressão, né? E o 9 de copas, por outro lado, é uma carta de alguém que tá super bem, super tranquilo, que não se sente oprimido e não oprime também outras pessoas, então veja bem, né? 9 de copas é alguém que tá bem consigo mesmo, tá? Então, quando nós estamos bem conosco mesmos, nós não nos sujeitamos a uma relação onde o outro nos oprime, né? Não há espaço para essa dinâmica acontecer e, de um outro ponto de vista, nós também não sentimos a necessidade de oprimir o outro para nos satisfazer, porque nós já estamos bem conosco mesmo, nós não precisamos nos alimentar dessa forma doentia, né? O centro da leitura é o 10 de paus, tá? É essa carta que eu falei, da opressão, da repressão, da panela de pressão, enfim. Né? O fundo do baralho, só para lembrar, duas cartas que falam de responsabilidade, ética, compromisso. No sentido negativo, excesso de moralidade, excesso de rigidez, tirania. Então, todas as cartas no tarô têm o lado luz, mas tem o lado sombra também, tá? Então, vamos lá, vamos finalizar a leitura. E não quer dizer que vocês sejam essa pessoa, né? Mas façam um exercício de perceber quem são vocês, tá? Vamos tirar a última carta, tá? Não terminei ainda. Escorpião, dezembro de 2020. Uma última mensagem para os escorpianos. Paixão no fundo, retiro. Paixão tá aqui no fundo da leitura. E paixão pode ser paixão por muita coisa, né? Pode ser paixão por uma pessoa, pode ser paixão por uma ideia, por um projeto, tá? Agora vem com essa energia do retiro aqui que me lembra um pouco os cantos da leitura de vocês, né? Que eu falei, especialmente no 4 de copas e no 4 de espadas, que eu falei de meditação, né? Vamos ler a mensagem do retiro para ver o que vem falando aqui. Retiro. Assim como nosso corpo precisa de uma alimentação adequada e uma rotina de exercícios físicos para se manter saudável, a nossa alma algumas vezes se torna debilitada em função da vida que levamos, principalmente aqueles de nós que vivem em grandes cidades. A nossa conexão com a Terra é cortada por camadas e camadas de asfalto. Os ritmos internos são desrespeitados e forçados a se adequar a exigências externas e horários marcados. Mal olhamos para o céu.
Esquecemos de que existem estrelas nesse infinito azul que paira acima da nossa cabeça ao anoitecer. Acabamos nos esquecendo de quem somos e do que estamos fazendo aqui, perdidos num mar sem fim de exigências que nos fazem trair a nossa própria natureza interior. Você já viveu algo assim? Quando isso acontece, você se sente triste, solitário, muitas vezes abandonado. É como se estivesse desconectado da sua essência e da própria vida. Sente tristeza porque abandonou a si mesmo ao permitir-se ser engolido por essa vida exaustiva e mecanizada. Você tem sido duro demais com você? Se esta carta surgiu hoje a você, pense em como anda se sentindo ultimamente. Perceba o quanto você tem se envolvido com as tarefas cotidianas num ritmo que tem desrespeitado as necessidades legítimas da sua alma, o que pode estar gerando irritabilidade ou tristeza. O 10 de paus pode falar disso também, né? Pode falar inclusive de excesso de trabalho, tá? Não importa quais sejam suas responsabilidades, é vital que você reserve tempo e energia para também cuidar e nutrir a sua alma, para ouvir e honrar seus sentimentos mais profundos e para ouvir a voz divina que nunca deixa de sussurrar nos seus ouvidos palavras de amor e direcionamento. Afaste-se de tudo por um tempo, desligue-se de suas obrigações diárias e procure um lugar onde você possa ficar em contato com a natureza, respeitar os seus ritmos, descansar. Acho que a gente tem uma mensagem aqui também para aquelas pessoas que trabalham demais, né? Workaholics, né? Porque o 10 de paus realmente pode falar disso também. E aí foi o centro da leitura de vocês, veio 2 vezes, tá? Então, cuidado com os excessos aqui de uma forma geral, tá? Respire o ar puro, caminhe descalço pela terra molhada, contemple a beleza das plantas, o voo dos pássaros, olhe para o céu e pergunte-se de onde vieram todas aquelas estrelas. Lembre-se de que você é um ser divino, fazendo uma maravilhosa experiência neste planeta. É isso, escorpianos, terminamos a leitura. Uma leitura que teve algumas broncas, né? Pegue apenas o que for seu, o que não for seu, descarte, tá? É uma leitura geral, não é para todo mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. E tudo de bom para vocês no mês de dezembro. Obrigada mais uma vez. Namastê.